pensamentos me afligem, dizendo-me: não podes jejuar nem trabalhar, visita ao menos os enfermos, pois isso também é caridade. Mas o abade mais velho, viu? O abade, porém, que conhecia as sementes dos demônios, lhe disse: vai, você não pode jejuar não, então vai, come, bebe, dorme, não trabalhes, mas não deixes a tua cela. O irmãozinho queria uma desculpa para estar no meio do mundo. Queria uma desculpa para fugir de si próprio. Fugir da solidão é fugir de mim. Fugir dos meus demônios. Então eu vou fazer caridade. Veja, um modo, não era caridade que ele queria fazer. Ele queria fugir de si. Fugir da solidão. A caridade aqui é um pretexto. O monge velho escolar disse: não, pode voltar. Durma, não pode jejuar não. Então coma à vontade. Não pode vigiar não, durma. Mas não saia da cela. Enfrente você mesmo. Enfrente sua solidão. Enfrente seus demônios. Aí você vai estar pronto para fazer caridade à vontade. Como aqueles que não rezam. E dizem: não, minha oração é meu trabalho. Mentira. Mentira. Se você primeiro não rezar, sua oração não é seu trabalho. Seu trabalho só é sua oração se você primeiro teve tempo para Deus e rezou. Aí sim, o seu trabalho, suas amizades, sua vida serão sua oração. Se não, o seu trabalho é fuga. Ativismo vazio, escapando de você, impedindo você de ter relações profundas com você, com Deus e com os outros. Então permanecer para amadurecer, para colocar-se em ordem interiormente, na multiplicidade, na dispersão do coração estão a fraqueza e o pecado. Mas já vimos e eu insisto, é um permanecer em Cristo. Um permanecer na presença de Deus. Não é um permanecer trancado, fechado para os outros, misantropo, que não gosto dos outros, que não me preocupo com ninguém. Não é nesse sentido. É um permanecer cheio da doçura da presença de Deus. E quando eu permaneço assim, eu me abro para os outros. Eu vejo as necessidades dos outros. Eu vejo a preocupação dos outros. É interessante isso. Por isso que eu dizia ontem, um santo de verdade é sempre alguém doce com os outros. É sempre alguém caridoso, sensível em relação aos outros. Mesmo quando em mim tantas coisas se agitam, mesmo quando os pensamentos de vez em quando me assaltam de todos os lados, mesmo quando os demônios me propõem 1001 fugas disfarçadas de atos heróicos e boas ações, ainda assim devo permanecer em Deus, nele fundado, por ele esperando, como dizia São Paulo aos Colossenses: contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebestes. Eu resisto, e através da serenidade exterior, a tormenta interior, tormenta dos sentimentos e pensamentos, haverá de passar. Isso é essencial. Vocês imaginem no casamento, quando os dois passam por aquelas fases de um certo abuso um do outro, um certo cansaço um do outro, uma certa fadiga da convivência. Isso existe em todos nós, né? Imagine se com isso eu fosse seguir meus sentimentos e fosse procurar fugas fora. Meu Deus, destruiria a relação toda. Imagine num período de cansaço do padre, do bispo, a gente ser vou pedir baixa da carteira, vou dizer ao bispo: eu quero um tempo. Não, não tenho tempo. Seja homem e permaneça. Não tenho tempo não. Não tenho tempo. Seja homem e permaneça. E aí sim, quando a gente permanece, o amor volta. Nunca foi embora não. O sentimento volta, mais profundo, mais curtido, mais sereno, mais maduro. É assim na vida.
Infelizmente, o homem hoje, a nossa sociedade, é a sociedade do descartável, da novidade. São todos novidadeiros. Até na igreja a gente cai nessa besteira. Eu fico doente com isso. Para atrair os jovens, aí vamos inventar todo dia uma dinâmica nova, um bibelô novo. Mas isso não é evangelização. Eles não estão vindo por causa de Jesus. Estão vindo por causa das distraçõezinhas que a gente inventa. Não. Uma vezinha para pegá-los bem, mas depois é dar Jesus. Ah, mas assim não ficam. Paciência. Paciência. Não é obrigado a ficar. Ficar com Jesus foi uma escolha de cada um de nós. Tão difícil de fazer. Tão difícil. O Papa não vem fazer bilu-bilu para eu ficar bispo, para eu permanecer. É minha obrigação. O bispo não vinha alisar Padre Lembre para ele ficar padre a vida todinha. Não, é obrigação dele diante de Cristo. Não é verdade? Como vocês também. Então veja, isso é a fé madura. Nós temos que caminhar para uma fé madura. Nós temos que caminhar para atitudes maduras diante da vida. Diante da vida. Porque sem isso, eu nunca serei constante. Eu nunca construirei nada. Eu nunca serei maduro. Pois bem, o perigo para a vida com Deus é a dispersão em 1001 pensamentos, trabalhos, ocupações. Dispersão acompanhada da inconstância. Aí a gente elabora tantos pensamentos sobre Deus e sobre a vontade de Deus. E não chegamos a lugar algum. Porque tudo não passa de máscara para a nossa superficialidade. Nosso medo de permanecer no deserto e enfrentar nossos demônios. Nosso combate exterior e interior. Isso é interessante na vida religiosa. É interessante. Às vezes o religioso, a religiosa, todo dia inventa um trabalho novo. Não, fique no seu trabalho. Permaneça aqui. Ah, mas não, aqui no seu trabalho. Combata aqui. A mesma coisa vale pra gente. Permanecer no meu trabalho. No trabalho com o qual eu ganho a vida. Naquele ambiente que às vezes é tão duro. Permanecer. Fazer bem feito. Mas fazer com o Senhor. Fazer por amor do Senhor. Permanecer diante do Senhor. Buscando ali a vontade do Senhor. Permanecer no meu grupo de oração. No meu grupo de igreja. Na minha paróquia. Com aquele padre. Com aquelas dificuldades. Permanecer na oração. Mesmo na secura. Vou rezar. O coração seco, distraído. Então vem 1001 subterfúgios para escapar. Como Santa Teresa d'Ávila, que no tempo de religiosa fria, sem fervor, ela dizia, eu gastava minha hora de oração olhando o relógio, ver se passava logo para eu sair. Veja. Mas permaneça, mesmo que seja olhando o relógio, permaneça. Chegou no ponteiro, saia, mas permaneça. Aprenda. Aprenda. E aqui eu digo a vocês uma coisa. O cristianismo é uma religião material. A nossa fé nasce com a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, matéria. O diabo é que é puro espírito. O Verbo se fez carne. Ou seja, a nossa vida cristã, ela é encarnada. Veja. Começa pelo corpo. Não é só coisa do espírito, não. Ah, a minha oração. O que é que adianta eu rezar se eu estou distraído? Adianta. Reze mesmo distraído. Veja, nós padres rezamos o ofício divino. Por dia são 5 momentos. Leituras, laudes, hora média, vésperas completas. Às vezes eu rezo laudes de manhã cedo e ofício de leituras tão cansado. Que se no fim você me perguntar que salmo rezou, eu não sei dizer nenhum, mas rezei. Estava ali e rezei. Todos os dias, está ali e rezei. Pronto. E saio em paz. No dia que o Senhor quiser me dar o consolo, Ele dá. No dia que não quiser, estou ali. Permanecer. Permanecer.
né? Por exemplo, os cursilistas, a gente vê, mas isso não é só cursilho não, viu? Mas dou exemplo do cursilho. Fizeram cursilho. Aquela coisa. E chora, e que meu Deus do céu, minha vida mudou. Ótimo. Reunião depois do cursilho, assim. Se rever, que festa, que coisa boa. Um mês é aquele negócio. Depois, tá bom, 1/4 do pessoal já foi embora. Depois a metade foi embora. Depois de 1 ano, 2 anos, daquela turma, 3 ficaram. Falta o quê? Isso, permanecer. Aí o pessoal vem doido. O que a gente pode fazer para atrair? Nada. Me dá uma raiva quando... O que a gente pode mudar na liturgia para atrair? Nada. Não é programa de auditório. O cristianismo não é bingo, nem show, nem programa de auditório. Não faz nada. Apresenta Jesus como Jesus é. Quem quiser vai, quem não quiser continua amigo da gente. Não é fácil crer. Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir o Senhor. Não é fácil. Nosso Senhor nunca disse que era. Não é fácil. Por que vocês pegaram? Vejam, gastaram dinheiro, tomaram ônibus, viajaram meio-dia todinho para estar aqui. Porque querem buscar o Senhor. Não precisou ir lá fazer propaganda, nem nada. Nem aqui tem ninguém rodando, dançando. Não. Aí é que está. Porque vocês querem, buscam um encontro verdadeiro com o Senhor. Com o Senhor. Permanecer. A gente não pode, minha gente, dar a fé a ninguém. A fé é dom de Deus. A gente pode anunciar, a gente pode pregar, a gente pode testemunhar com a vida, a gente pode acolher. Mas perseverar na fé não depende das nossas piruetas, nem das nossas cambalhotas. É dom de Deus e é resposta livre de cada um. Nós não somos melhores do que Jesus. Jesus olhou aquele rapaz. Vocês escutaram o evangelho que eu li ontem? O rapaz foi embora cheio de tristeza. Jesus ficou olhando, penalizado. Mas ele disse, não, vem cá que a gente negocia. Eu vou facilitar para você me seguir. Não. Jesus ficou olhando. Como é difícil entrar no reino dos céus. Quem é cheio de si. Quem é rico para si. Mas deixou ir. É livre, a gente é livre. Mas permanecer. Eu repito, só quem permanece dá fruto. Dá fruto. Não pode haver maturidade quando não há coragem de suportar-se a si mesmo. E encontrar-se com a própria verdade. Olha aqui, não pode ajudar verdadeira e castamente o outro. Castamente aqui quer dizer sem interesse. Sem segundas intenções. Não estou falando aqui em intenção ligada a sexo, não. Pode também ser, mas não é só isso não. Intenção de amizade, intenção de afeto. Entende? Não pode ajudar verdadeira e castamente o outro aquele que se esconde de si. Muitas vezes essa busca frenética de ajudar todo mundo é um modo de esconder um complexo de onipotência. Não, a gente não é Deus. Somos apenas pó que o vento leva. Permanecer é, portanto, indispensável para orientar a existência sempre de novo para a única meta, que é caminhar na presença de Deus. Atualmente, é muito frequente a incapacidade de suportar-se. E assim, salta-se de um lugar para outro, de uma situação para outra. Ora, é a persistência, o permanecer que nos conduz para a nossa verdade. Se eu permaneço nos meus propósitos, por exemplo, permanecer na minha adesão a Cristo. Na minha adesão a Cristo, eu permaneço em Ti, Senhor. Toda a minha vida
eu vou modelando, eu vou arrumando, organizando, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra.